Corinthians, Palmeiras e Santos venceram. O Cruzeiro empatou com o Atlético Paranaense em Curitiba e chegou a 9 partidas sem derrota. Já o Galo, com uma vitória graças aos garotos, se distanciou, praticamente disse adeus ao risco de rebaixamento, enquanto o Bahia tropeçou na Chapecoense. É sobre tudo isso que eu vou falar no vídeo de hoje do canal do Nicola. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola e antes de começar a te detalhar tudo sobre o que rolou nos 6 primeiros jogos que abriram a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro nessa quarta-feira, queria pedir para você que ainda não se inscreveu no canal do Nicola para apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta também o sininho, porque a partir daí você passa a ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live. Bom, bora começar a falar sobre os jogos. Queria destacar em primeiro lugar, a vitória do Santos contra o Avaí na ressacada. Foi a 3ª vitória seguida do Peixe, que voltou a vencer fora de casa. Nesse período, já são 4 partidas sem derrota, 3 vitórias e 1 empate. O Santos se consolidou ainda mais na 3ª colocação, chegando a 61 pontos. Segue 5 pontos atrás do Palmeiras. É difícil imaginar que vá buscar o vice-campeonato, mas o Peixe está bem perto de fazer em 2019 a melhor campanha de sua história no Campeonato Brasileiro por pontos corridos, com 20 clubes. Essa façanha até então é do time de 2016, que somou 71 pontos. Ou seja, basta que o Santos faça mais 11 pontos nas rodadas que restam até o fim do campeonato, são mais 7 jogos em disputa, ou seja, mais 21 pontos em jogo, para que o Santos ultrapasse essa marca de 2016 e passe a ter, em 2019, sua melhor campanha na história do Brasileirão. Tem mais, o Santos também ficou muito perto de garantir matematicamente a classificação para a Libertadores da América na fase de grupos. É que o 5º colocado, hoje o primeiro time que disputaria a pré-Libertadores, no caso o Grêmio, aparece 11 pontos atrás do Santos. É bem verdade que o Grêmio ainda joga na rodada, mas dá para dizer que é uma vantagem bem confortável para o time de Sampaoli, que não fez um grande jogo contra o Avaí. Até teve algumas dificuldades, principalmente depois da expulsão do Gustavo Henrique, mas conseguiu administrar o resultado e com gols de Marinho e Sacha que marcou pela 12ª vez, conseguiu mais 3 pontos importantíssimos. Quero falar agora sobre a vitória do Atlético Mineiro por 2-0 contra o Goiás, vitória importantíssima de um Atlético que vinha passando por muitas dificuldades. Vitória construída graças a 2 garotos revelados na base do Atlético Mineiro. O Marquinhos e o Bruninho foram os autores dos 2 gols da vitória do Galo. O curioso, ou o mais interessante, foi a entrevista do Marquinhos depois do jogo. Ele revelou que já foi servente de pedreiro, ajudando o pai, que já guardou carros numa infância bem difícil e agora teve a oportunidade de marcar o primeiro gol da carreira dele no Mineirão com quase 40 mil pessoas, público de 38 mil torcedores que atenderam ao pedido da diretoria e dos jogadores e apareceram em grande número para empurrar o Atlético. O Atlético que com a vitória pulou para 39 pontos e precisa de mais 4 para alcançar os 43 pontos mágicos. De acordo com os matemáticos, quem fizer 43 pontos no Brasileirão desse ano está livre do rebaixamento. Importante também, o Atlético conseguiu abrir 5 pontos de vantagem para o Cruzeiro. Tinha muito torcedor atleticano preocupado com a possibilidade de, em caso de derrota para o Cruzeiro, no clássico desse final de semana, ser ultrapassado pelo grande rival. Ainda que o Atlético perca no fim de semana, essa possibilidade não vai acontecer, porque o Cruzeiro diminuiria a vantagem de 5 para 2 pontos. Quero falar agora sobre Bahia e Chapecoense. Empate 1-1 na Fonte Nova, resultado tenebroso para o Bahia, que vive um momento muito ruim, seu pior momento no Campeonato Brasileiro. Só uma vitória nos últimos 8 jogos, e a curiosidade é que essa vitória foi justamente contra o Grêmio no Rio Grande do Sul. Com isso, o Bahia estaciona na 9ª colocação com 43 pontos ganhos. Aquele sonho de chegar à Libertadores da América parece cada vez mais distante. E a continuar desse jeito, não vou ficar nem um pouco surpreso se o Bahia demitir Roger Machado, alguém que vinha fazendo ótimo trabalho à frente do Bahia. Já são 4 jogos sem vitória, nesse período 1 empate, esse empate com a Chape, e 3 derrotas. Por outro lado, a Chapecoense, praticamente rebaixada, tem só 22 pontos ganhos, vem apresentando uma recuperação, ou vem confirmando uma recuperação bem tardia, é verdade, no Campeonato Brasileiro. Nos últimos 5 jogos, só uma derrota
para o São Paulo na rodada passada. A Chape já havia vencido recentemente o Atlético Mineiro e havia conseguido outros 2 empates. Então, nos últimos 5 jogos, uma vitória, 3 empates e uma única derrota. Falei agora há pouco sobre o Atlético Mineiro e agora vou falar do Cruzeiro, que conseguiu, graças a uma grande atuação do goleiro Fábio, segurar o Atlético Paranaense em 0-0 na Arena da Baixada. O Furacão foi quase que o jogo inteiro muito melhor ao Cruzeiro, criou inúmeras oportunidades de gol, mas esbarrou em grandes defesas do ídolo do torcedor do Cruzeiro. Empate importante para o Cruzeiro, que chega a 9 partidas sem perder no Campeonato Brasileiro. É bem verdade que essa sequência de 9 jogos tem muitos empates, 6 empates e 3 vitórias. Mas para um time que ocupou durante boa parte do retorno a zona do rebaixamento, foi mais um ponto importante. Hoje o Cruzeiro aparece na 14ª colocação com 34 pontos ganhos a 3 pontos do Z4. Só para lembrar que o Atlético fez nessa quarta-feira seu primeiro jogo sem Thiago Nunes, que foi demitido pelo Atlético nessa terça-feira, depois da notícia de que ele se acertou com o Corinthians para a próxima temporada. O Atlético não parece, dentro de campo, ter sentido tanto a ausência do Thiago Nunes, mas o empate acabou frustrando a reação que o Furacão vem demonstrando dentro de campo. O Atlético é hoje o 7º colocado com 47 pontos. Ele foi ultrapassado na rodada pelo Corinthians. Diante de 8.249 pagantes, o Palmeiras venceu o Vasco em pleno estádio de São Januário. Vitória por 2-1 num jogo bem fraquinho. Nada funcionou muito bem por lá. Gramado horroroso, iluminação péssima, árbitro tenebroso e o jogo de qualidade bem discutível. Ainda assim, o Palmeiras, graças à entrada de seus 2 melhores jogadores no segundo tempo, o Dudu e o Luiz Adriano, conseguiu 3 pontos importantes, que o mantém, pelo menos matematicamente, na briga pelo título do campeonato. São 5 pontos de desvantagem em relação ao Flamengo, que joga nessa rodada na quinta-feira contra o Botafogo em Clássico Carioca. Quem não assistiu ao jogo certamente estranhou quando eu falei que Dudu e Luiz Adriano saíram do banco de reservas. É que o Mano Menezes decidiu poupar 7 titulares de olho no Clássico de sábado contra o Corinthians. A prioridade do Mano é fazer 3 pontos contra o Corinthians, pensando na estabilidade, na possibilidade de permanecer para a próxima temporada. Por isso ele entrou com um time bem alternativo, com Fernando Praz no gol, Mike, Luan, Gomes e Vitor Luiz na defesa. No meio de campo teve Matheus Fernandes, Thiago Santos, um pouquinho mais à frente Lucas Lima e como atacantes William de um lado, Daverson do outro e Zé Rafael. Esse Palmeiras alternativo até saiu na frente com o gol do Lucas Lima, tomou um empate num gol contra ridículo do Mike e no segundo tempo, já com alguns titulares em campo, chegou ao 2-1 graças ao Luiz Adriano num gol bem polêmico. Tudo porque ele teria cometido falta em Danilo Barcelos no início da jogada. O VAR analisou, não encontrou nada, mas o Sandro Meirahit, comentarista de arbitragem da Rede Globo, no finalzinho da partida disse ter encontrado uma imagem. Ele até mostra essa imagem em que o Luiz Adriano cometeria falta no Danilo Barcelos. O Luiz Adriano, na saída do campo, garantiu que não fez falta, embora as imagens mostrem o contrário. Bom, com ou sem a falta, os 3 pontos para o Palmeiras estão garantidos. O Verdão chegou a 66 pontos, segue na segunda colocação e tem a melhor campanha de sua história depois de 31 rodadas. Uma campanha superior, inclusive, a 2016 e 2018. Anos em que o Palmeiras terminou com o título. É bem verdade que a diferença é mínima, né? Em 2016 e 2018, o Palmeiras tinha 70,1% de aproveitamento dos pontos. Agora, esse aproveitamento é de 70,9%. E já que eu falei sobre aproveitamento, é legal citar como andam os números de Mano Menezes, que fez seu 15º jogo à frente do Verdão e tem 11 vitórias, 3 empates e uma única derrota, aquela derrota para o Santos, um ótimo aproveitamento, mas o desempenho do time continua bem distante da qualidade que o Verdão oferece. Nesse jogo com o Vasco, que foi assistido por Tite e Juninho, o técnico da seleção brasileira, e o coordenador de seleções, o Palmeiras acabou perdendo para o sábado, no jogo contra o Corinthians, o Lucas Lima, que tomou o 3º cartão amarelo, e o Luiz Adriano, que voltava de contusão e foi muito bem enquanto esteve em campo, deixou o gramado no fim da partida, levando a mão à coxa. Ele revelou que é a mesma contusão que o afastou dos campos nos últimos jogos, então é de se imaginar que o Luiz Adriano também se junte ao Lucas Lima e vire outra baixa para o Mano diante do derby. Para fechar o vídeo, preciso falar sobre a vitória do Corinthians por 3-2 contra o Fortaleza na Arena Itaquera. A primeira vitória corintiana depois de um jejum de 8 partidas sem triunfos. E foi também o primeiro jogo sem Fábio Carille.
E as mudanças começaram já na escalação, com a presença de um time mais ofensivo, mais veloz e com Bocelli como centroavante. O Carille insistiu nas últimas rodadas, antes de ser demitido, com Gustavo no comando do ataque. Juro que eu gostaria de entender, mas não consigo. O Bocelli é muito mais jogador do que o Gustavo e mostrou isso na partida de hoje com 2 gols marcados. Ele já tem 6 no Campeonato Brasileiro e 10 na temporada. No Brasileiro, inclusive, ele é o artilheiro do time. Os outros gols do jogo foram marcados por Júnior Urso, pelo lado do Corinthians, e Chiesa e Romarinho, pelo Fortaleza. Se eu te disser que o jogo foi bom, brilhante e tudo mais, vou estar mentindo. Mas eu já vi um Corinthians mais ofensivo, um Corinthians mais corajoso e que teve mais posse de bola na comparação com os jogos anteriores. Tanto que o Corinthians voltou a marcar 3 gols em um único jogo depois de um turno inteiro. A primeira e única vez que o Corinthians havia marcado nesse Campeonato Brasileiro 3 gols em um mesmo jogo havia sido justamente contra o Fortaleza no jogo do turno lá no Castelão. É importante destacar que o pessoal do Fortaleza saiu mais uma vez reclamando da arbitragem de vídeo. Tudo porque o Rogério Ceni e companhia entendem que o Fortaleza não teve 2 pênaltis marcados a seu favor em toques de mão na bola, de jogadores do Corinthians dentro da área. Fortaleza que estacionou nos 36 pontos ganhos e continua correndo risco de rebaixamento, embora o desempenho do time não seja de quem deve temer o rebaixamento. Fortaleza tem futebol, tem bola para conseguir escapar e se manter na primeira divisão. Importante, depois do jogo, a gente ouviu uma série de cornetadas e alfinetadas ao trabalho do Carille. O Bocelli, ainda dentro de campo, em direção aos vestiários, disse que é dessa maneira, mais ofensivo e mais corajoso, que o Corinthians deve se comportar. Já nos vestiários, o Júnior Urso, autor de um dos gols, afirmou que não gostava da forma como o Carille se expressava nas coletivas, criticando vários colegas dele. E o Will Dantas, empresário do Pedrinho, usou sua rede social no Instagram para detonar o Carille, lembrando que o Pedrinho, jogando como meia, centralizado, nessa partida, foi muito melhor do que em outros jogos, porque o Carille vivia insistindo em dizer que o Pedrinho não poderia jogar como meia central, não tinha essa capacidade. Importante destacar que o André Sanches, presidente do Corinthians, garantiu que o Coelho ficará até dezembro. Thiago Nunes já se acertou com o Corinthians, posso assegurar para você que está fechado, vou até deixar um vídeo com todos os detalhes desse acordo envolvendo Corinthians e Thiago Nunes. A notícia é de que o Thiago Nunes só assume o timão a partir de janeiro do ano que vem. É provável que já em dezembro ele comece a ajudar no planejamento do time, mas nesses 8 jogos que restam, de acordo com o André Sanches, o treinador interino será o Coelho. Certamente você deve ter visto a entrevista coletiva do Thiago Nunes se despedindo do Atlético Paranaense. Nessa entrevista ele garantiu que não havia qualquer conversa com o Corinthians. Cascata absoluta. Tá tudo fechado e entre sexta e sábado o Corinthians espera a assinatura do contrato do Thiago Nunes para anunciar de forma oficial a chegada de seu novo treinador, ainda que ele comece a trabalhar só mais para frente. Bom, pessoal, eram essas as impressões, informações e curiosidades que eu queria dividir com você sobre a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Espero que você tenha curtido o vídeo e dê um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se, aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live, e use o espaço para comentários para deixar sugestão, crítica, pergunta, dúvida, uma pauta de algum vídeo que você gostaria de ver aqui no canal do Nicola. Beleza? A gente se vê em breve, um abraço!